Um abraço aos amigos da Jovem Pan Online, nosso convidado especial, comentarista, técnico de futebol, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Para falar um pouquinho dessa seleção brasileira do técnico Dunga, nesta quarta-feira tem nada mais, nada menos do que sua principal rival sul-americana, a Argentina, pela frente. Mário, é um jogo que pode decidir o futuro do técnico Dunga na seleção? Um abraço. Outro para você. Veja bem, eu acho que conhecendo o Ricardo Teixeira como a gente conhece, né, pelo menos não pessoalmente, mas por informações, a gente chega à seguinte conclusão. Se ele, mesmo que perca esse jogo para a Argentina, se ele dispensar o Dunga, ele vai estar passando um recibo de incompetência, ou de ter escolhido mal o técnico. Eu acredito que ele sustente o Dunga na posição dele o quanto ele puder. É lógico que ele, por ser dirigente, por ter... consequentemente, por ser dirigente, ele tem uma postura muito política, vai chegar um ponto que, quando ele sentir que a opinião pública está contra o técnico dele, de uma forma radical, com certeza, cabeças vão rolar. E aí eu tenho certeza que ele vai tirar o Dunga. Olimpíada seria um momento propício? Eu acho que sim, porque a Olimpíada, pelas dificuldades que o Dunga está enfrentando com relação a treinamento, e quando você não tem tempo para treinar, você não tem entrosamento, não basta você colocar só nomes para jogar, nome não ganha jogo, que ganha é um time bem estruturado taticamente, um time bem entrosado, e esse tempo ele não vai ter. Então ele vai enfrentar na Olimpíada times que já estão aí treinando há mais tempo. E falando um pouquinho desse jogo contra a Argentina, o porquê desse futebol fraco apresentado pela seleção? Existe um porquê, Mário? Existe. A qualidade dos jogadores, principalmente no setor que é importantíssimo, que é o setor de criação. Nós temos jogadores que o Mineiro nós conhecemos, o Josué nós conhecemos, o Gilberto Silva nós conhecemos. São jogadores só de marcação, não são jogadores de criação. E você tem o homem da ligação, Diego, que tem limitações. Fisicamente não é um jogador forte, não é um jogador rápido. Se ele recebe uma marcação individual, ele tem dificuldade, já tinha dificuldade quando jogava no Brasil, e quando ele tinha uma marcação individualizada em cima dele. Então, o Brasil praticamente não joga no meio-campo, que é um setor fundamental para se decidir a partida. Você tem o Robinho e o Luiz Fabiano na frente, você pode botar o Adriano, botar quem você quiser, que se o meio-campo não trabalha no sentido de municiar esses jogadores de frente, não acontece absolutamente nada. Na linguagem futebolística, você diria que é um meio-campo curto? Curto de pensamento, curto de inteligência. Então, quando você não tem um meio-campo inteligente, eu também não sou favorável a você botar só jogadores técnicos. Então, hoje você tem que aliar a técnica, a força, a marcação. O futebol moderno exige isso, dos homens principalmente de meio-campo. E se você só tem força, não tem técnica, não tem inteligência, o time não anda. Mas isso não tem muito a ver com as características do Dunga como jogador? Você que lançou o Dunga no futebol, ele sempre foi um jogador que primou pela força, não pela técnica. Talvez ele tenha trazido essa filosofia para treinador, já que é a primeira experiência dele. Você não pensa assim também? Olha, isso é relativo, eu falo por mim. Eu fui um jogador eminentemente técnico. Nunca fui um jogador de força, tinha pavor à marcação. E hoje eu enfatizo isso nos meus jogadores. Eu acho que, pela competitividade do futebol atual, você tem que enfatizar justamente a marcação, a força, o treinamento físico, de uma forma, muitas vezes, até irracional, porque você quer o teu time mais competitivo possível, então os treinamentos são intensos. Então eu acho que o Dunga não poderia ser burro a esse ponto de querer que jogadores da seleção brasileira tivessem as suas limitações técnicas, porque todos nós sabemos que o Dunga, como jogador, foi medíocre. É verdade. Agora, o que a gente percebe também é que o Dunga tem uma certa antipatia com os chamados craques, os jogadores técnicos, pelo menos que nós temos à disposição nesse momento no futebol brasileiro, principalmente o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho. Você percebe isso também? Olha, existe por parte do Dunga, desde o início do seu trabalho na seleção, é lógico que ele teve a sorte de conseguir resultados. Então, aí muitos vão dizer assim, mas ele é capaz porque ele conseguiu resultados. Não, ele é capaz, não é que ele seja capaz, ele pode ser capaz ou não, mas ele pode ter conseguido resultados em função da qualidade que ele tinha. Ele se deu ao luxo de ter Ronaldinho Gaúcho, que na época era um dos melhores jogadores do mundo, e Kaká no banco de reserva. Então ele tinha um time, teoricamente, em termos de qualidade técnica, melhor do que os outros, melhor do que os adversários. E na Copa América nós sabemos que a coisa andava muito mal, foi chegando, tropeçando, era para ter perdido para o Uruguai, não perdeu, e foi indo, e enfrentou a Argentina e ganhou com sobras.
E aí se criou um Dunga mais forte, ganhou mais personalidade, mais confiança, e aí incorreu num erro gravíssimo, que foi peitar a imprensa, usando como escudo a conquista de um título que nós não vimos essa supremacia do Brasil. Então eu acho que se ele exige da seleção um comportamento só competitivo, preterindo jogadores técnicos em função de jogadores fortes, fatalmente, pela história do Brasil, pela tradição do Brasil, que sempre conquistou os seus títulos através da técnica, ele vai sucumbir, não tenho a menor dúvida. Só para encerrar, Mário, uma dúvida que eu tenho. A seleção brasileira não deveria ser o auge de qualquer treinador, o ponto máximo de uma carreira de um treinador e não o ponto inicial de uma carreira? Isso é tão óbvio que não vale a pena a gente discutir isso. Mas, como é uma situação que, principalmente para os técnicos, não digo eu, porque eu sou eventualmente um técnico. Eu trabalhei muito mais tempo na imprensa do que como técnico de futebol. Mas os outros técnicos estão aí, o Leão, o Muricy, o Vanderlei Luxemburgo, o Nelsinho, enfim, tem um monte de Paulo Tuori, tem um monte de técnico, Parreira, tem um monte de técnicos aí, se você for lembrando, você tem pelo menos 10 técnicos que teriam condições plenas de serem técnicos da seleção brasileira. E você ignora a capacidade desses técnicos e coloca um principiante na seleção, que é o ápice de um técnico de futebol e não o começo. Para encerrar, Argentina e Brasil, seu palpite? Eu acho que o Brasil ganha. Acho que o Brasil ganha. Eu vi o jogo da Argentina contra o Equador e não gostei. Acho que aquilo que nós criticamos não é o problema que a Argentina tem hoje. A Argentina tem o contrário. Tem um jogador eminentemente técnico, que é o Riquelme, que não estando bem, como ele não está bem, sofrendo uma marcação individual, como ele tem sofrido e sofreu contra o Equador, ele não joga e, consequentemente, a seleção argentina não anda. Obrigado pela gentileza aqui na Jovem Pan Online, Mário. É um prazer meu. Tá certo. Conversamos com Mário Sérgio Pontes de Paiva. É treinador, ele é comentarista, ex-jogador. Fez tudo. Tá certo, Mário. Um abraço. Obrigado. Outro. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.